isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Obrigada, Jesus. Obrigado pelo que tu és, pelo que tu fizeste por nós. Nós te louvamos. Nós te bendizemos, Senhor. Aleluia. Glorioso, Senhor. Glorioso, santo e poderoso. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça, Senhor, pelo teu Espírito que habita em nós, por essa vida que o Senhor nos deu, por nos ter liberto das trevas, da morte, do inferno, perdoado os nossos pecados, nos transformado. Nós te louvamos, Senhor, pela tua graça. Por isso, junto nós dizemos: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos: glória a Deus. Aleluia, aleluia. Então vamos sentar. Deus seja louvado, que o Senhor abençoe e guarde o seu coração, despeje a paz na sua vida, e aonde você passar, que você seja uma bênção em nome de Jesus. E a Assembleia diz amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos aqui nessa tarde. Amém. E nós nos reunimos aqui para nos encontrarmos com o Senhor, para louvarmos o nosso Deus, para darmos a Ele toda a glória, toda a adoração, pelo que Ele é. Então nós precisamos demasiadamente do Espírito Santo para nós realmente conhecermos Jesus, para nós não sermos carnais e não sabermos nos posicionarmos na presença do Senhor. Porque quem tem um encontro face a face com Jesus, jamais larga o Senhor, jamais muda de opinião, jamais pensa o contrário, tem a firmeza por causa deste encontro. Então é isso que tem que acontecer nas nossas vidas, nas vidas dos cristãos, tá? Então quem não tem esse encontro com Jesus face a face, nem sabe a importância que é a salvação, quem é esse Deus supremo, glorioso, único, sabe? Fica algo carnal, religioso, sem retorno. Então nós encontramos isso através da palavra. Então não dá para ficar sem a palavra de Deus, entendam isso, tá? Sem a palavra de Deus, nem adorar a Deus é possível, porque fica só algo carnal, que nem Jesus citou o próprio profeta Isaías dizendo, quando ele está falando com os fariseus, que eles vieram questionar Jesus: puxa, os teus discípulos nem lavam as mãos, entra aqui, vem de qualquer jeito comendo. Porque eles tinham colocado muita regra no meio, como eu já tenho explicado, mostrado aqui na palavra, que Jesus mostrou para eles, que eles introduziram muitas coisas na lei, que Deus nem está falando. Que não é isso que santifica, que não é isso que muda uma ação, uma pessoa. Então, eles estavam reclamando com Jesus: ninguém lava a mão, fica aí nessa coisa e tal, olha isso. Quer dizer, olhando a aparência, com coisa que a aparência é salvação, não é? Então é o que nós somos no íntimo, é isso que vale. Por isso que Paulo disse: examinai o seu coração e vê se você está salvo. Está bem claro isso na palavra, né? Então no fim de Hebreus está escrito isso. Então examinai o vosso coração, vê se você está salvo, porque o Senhor olha o nosso coração. Então Jesus cita nesse momento que eles estão fazendo essa confronto com Jesus lá, ele diz assim: é bem que diz o profeta Isaías: o meu Deus está dizendo, eu não quero mais louvores da boca, eu quero do coração. Quer dizer, eu não quero falatório, sabe, aparência, eu quero o seu coração inclinado. É isso que vale.
um coração inclinado a Deus. Mas para isso acontecer, precisa ter Bíblia, gente. Precisa ter palavra de Deus revelada no coração para não se tornar uma religião, um ato religioso. Ou uma pessoa legalista, que é aquela que só quer lei e não pratica. Porque foi bem isso que Jesus falou. Sabe, só quer saber da lei, quer dizer, só quer saber como que é, mas não pratica nada. Então aí não tem retorno de Deus. Então, por causa disso, muitas pessoas que aceitaram Jesus não têm comunhão com Deus, porque fica só na aparência, ou seja, é só louvor dos lábios, da boca, não é do coração, como o profeta Isaías disse. Então é isso que nós temos que observar, porque você sabe quando muda o louvor, quando você, lógico que toda vez que vamos começar a louvar o Senhor, nós estamos louvando com a alma, podemos dizer, com a carne, óbvio, porque é assim que começa. Mas quem já tem a palavra, quem já está com a bateria carregada, porque encontra com Jesus todos os dias, aquilo rapidamente entra no espírito e muda a condição do adorador ou de quem está louvando, tá? Então isso que você tem que buscar, porque é isso que muda vidas. Então, porque as pessoas não buscam isso, querem só fazer coisas automáticas, mecânicas, oração, digamos, e isso nunca vai ter um encontro com Jesus. Então, o cristianismo, ou seja, o cristianismo e Jesus Cristo não tem graça na vida, não tem graça, porque não tem relacionamento. Então, para ter graça e entregar a vida, precisa ter amor, porque você só se entrega para quem você confia e ama. Você não vai se entregar para quem você não confia e não ama. Então, aí que está um grande empecilho e perigo, tá? Então, precisamos ter cuidado nisso. A sua entrega verdadeira a Jesus, porque se você se entregar por Ele, você entende que você é dele, porque você entregou a sua vida a Ele. Então, você quer obedecê-lo, você quer servi-lo, você quer adorá-lo, você quer ouvir falar dele, você quer estar com Ele. Você não quer uma vida carnal. Quem quer uma vida carnal não está se entregando ao Senhor. Então, precisa prestar atenção. E é por isso que está muito difícil a vida no mundo inteiro, porque as pessoas largaram a mão de Deus, né? As pessoas largaram a mão de Deus, aquela presença que tinha no coração das pessoas, a busca, isso tudo esfriou. Esfriou, as pessoas foram largando, isso bem lentamente, não é uma coisa que está acontecendo agora. Isso gente, já tem um bom século que o Satanás está operando nas pessoas, nas famílias e na igreja. Então ele começou devagar fazendo isso e é o que está acontecendo. As pessoas hoje não têm discernimento. As famílias que não têm Deus não conseguem nem enxergar o que é bom e o que não é. Nem tem noção. As pessoas famílias que não prezam a lei de Deus, o santo nome de Jesus, que não realmente não têm uma vida com Deus, essas pessoas não sabem orientar os filhos. Então, qualquer vento que passa para esses filhos, eles são, envolvidos por qualquer doutrina, porque não tem Deus. O diabo trabalhou bonito, bem feito, por século, que ele vem fazendo isso com os jovens. Já começa com as crianças, com os jovens, porque em casa não tem Deus. Então esses jovens já estão com a cabeça formada sem Deus. Porque uma pessoa que tem Deus, que andou com Deus, que foi buscar esse Deus, não vou dizer que é uma pessoa, tem muita gente que só foi na igreja e nunca encontrou Deus, porque foi havendo essa dispersão mesmo, né? Esse ataque do diabo dentro da igreja para tirar realmente a presença de Deus das pessoas. Então hoje é o que está acontecendo no mundo, né? Uma pessoa que quer os princípios de Deus não serve, é caçoado, ele é, escarnecido, não é padrão mais de vida. Vocês sabem? Claro que vocês sabem que uma pessoa que quer os padrões de Deus é totalmente rejeitado, está dando confusão na vida, tá? Mas nós que temos Cristo Jesus, nós temos que combater
para a nossa casa, a nossa família estar sob a segurança de Deus. Então eu ouvi muitos testemunhos de pessoas cristãs dos Estados Unidos, por causa do tornado que teve lá, que devastou, né, as cidades ali da Flórida e outras cidades, mas aqueles que seguem o Senhor, não aconteceu nada nas propriedades, mais nada, mas são testemunhos e testemunhos e testemunhos e testemunhos. Então, gente, cuidado com o que você está fazendo com a sua liberdade de vida, de escolha que Deus te deu, para que não seja o pior para a sua vida, que você saiba escolher os princípios de Deus, porque é isso que interessa. Nós temos que tomar muito cuidado, né? Então a pessoa que não tem Deus, a linguagem dela é totalmente adversa, fora do Evangelho, tá? Porque isso que o diabo fez, ele fez isso com Eva. Não, mas não é bem assim. Então as pessoas que não têm Deus, elas têm, né, uma doutrina satânica, querendo jogar um pouquinho de bondade, que é bom e não é. Então precisamos ter responsabilidade com a nossa vida como cristãos, de nós estarmos firmados na palavra de Deus, para nós não perecermos. Nós precisamos ter muita consciência do que nós estamos fazendo, tá? Então nós não podemos usar de joguinho para uma vantagem pessoal, porque isso não existe, isso é do diabo. Porque a nossa vantagem é Cristo Jesus. Porque se vier um tornado, a nossa casa não vai cair. Quando uma dificuldade vier, o Senhor promete que Ele nos guarda, que Ele nos livra. Então não são homens que vão nos guardar, é Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado qual é a doutrina que nós temos dentro de nós. Para que lado que nós estamos pendendo? O que nós estamos querendo na verdade? Tá? Então procure sempre na sua vida estabelecer os preceitos dos mandamentos de Deus. Tá? Prevaleça isso na tua vida e na sua casa, para que ela não caia. Esse é o princípio de vida. Porque isso foi anulado. Satanás fez isso com as pessoas, fez isso nas escolas, na sociedade. Ele fez, vocês sabem que ele fez. E isso ele já vem fazendo há meio século, já colocando outras coisas, a doutrina dele, contra a doutrina de Deus. Tanto que todo o ensino religioso já foi tirado das escolas. Óbvio que sempre foi liberal. Você quer seguir, você siga. Se a sua família não quer, você não precisa assistir. Mas sempre teve. Porque quem é cristão quer a palavra de Deus. Então presta bem atenção. Nós estamos num momento muito decisivo da nossa vida. Então que você saiba colocar os pontos certos para que a doutrina de Deus esteja acima de tudo. Quais são os princípios desta doutrina? A presença de Deus, uma liberdade de religião, de doutrina. Nós podemos estar aqui orando com as portas abertas sem perseguição. Então isso é um país liberal, graças a Deus, que pode o cristianismo ser pregado. Porque na Nicarágua não pode mais, e outros lugares. Nós não podemos permitir isso na nossa vida. Então, atenção no que você está fazendo. Nós estamos aqui em nome de Jesus, nós dizemos que somos cristãos, nós não podemos pender por um lado que não seja cristão. A família é que preza, porque a família é de Deus. Quem criou a família? Foi o diabo? Não, foi Deus. Ele criou a família e os olhos de Deus estão sobre as famílias. E é uma tristeza porque as famílias estão todas caídas, a grande maioria, sem Deus, os jovens, né? Já todo doutrinado, sem Deus. É por isso que é impossível entender que é importante a doutrina, porque nunca foi doutrinado no Evangelho, já de pai, de mãe, de avô, etc. Então essas pessoas
não há quem mude a cabeça delas, porque são trevas. É o que nós lemos aqui em Coríntios, que Paulo fala que o espírito do mundo cegou as pessoas para o evangelho não entrar. Nós já preguei isso aqui, está escrito, quem está lendo a palavra. Então é isso que aconteceu. Isso daí parece bonito, né? Porque as pessoas falam muito, são cultas, mas não tem Deus. Não é a cultura que salva, é o evangelho. Então é hora de nós estarmos atentos a Deus, ao que Ele fala, certo? Então as pessoas não aceitam nada do que é da palavra de Deus, veja isso, porque a mente está nas trevas. Não tem como a palavra de Deus entrar lá. Não enxergam, não ouvem o evangelho, não entendem. Então é aí por isso que fica essa divisão, achando ainda que as trevas são ótimas, é uma programação boa, que vai dar tudo certo. Não vai, não vai. Porque se a família não estiver alicerçada, o diabo faz o que ele quer. Por isso que ele não quer o cristianismo no mundo. E é por isso que ele vai dominar por um tempo com o anticristo. Quem que é o anticristo? Vamos começar por isso, que João fala na 1 João, que isso já acontece desde o começo do cristianismo. São demônios que usam pessoas guiadas pela mente de Satanás. Não é Satanás ainda. Ele vai sentar pessoalmente no trono em Jerusalém. Mas já está o anticristo fazendo isso. Porque estas ideias são demoníacas, que atingiram a mente das pessoas. Esse é o anticristo. Não quer o evangelho, não quer família. Não quer. Você pode abortar, pode matar a criança na barriga à vontade. Ué, mas isso é assassinato. Não pode fazer isso. Como é que é agora? Então não é bem por aí. Não quer que fale de Jesus Cristo. Por quê? Jesus liberta. Se você aceitar Jesus, receber o evangelho, começar a se alimentar com a palavra, você vai enxergar as trevas, falar, isso não é contra Deus. Por isso que é proibido o evangelho, as igrejas cristãs. Porque o anticristo, já está dizendo, é anti o Messias, Jesus. Ele não aceita a salvação, ele não aceita a vida eterna. Então o anticristo é o que já está dominando, e logo ele vai dominar o mundo inteiro. Mas que o Senhor dê uma trégua para nós por mais um pouco, porque ainda vamos passar por alguma dificuldade antes do arrebatamento. Vai ter fome no mundo, muito alagamento, coisas que estão acontecendo, de mudanças climáticas, e tudo isso vai dar problema alimentar e água. Vai ter água contaminada, não vai ter água para beber, vai ser complicado. Tá? Então, as coisas não estão mostrando que vai ser boa, não, porque é Apocalipse, isso aí já está dito, já é profético. Então pensa bem, se o Senhor nos abençoa por mais um pouquinho de tempo, para que haja mais salvação, mais firmeza de cada um, né? Inclusive aos nossos próximos, aqueles que nós amamos, que possam se estabelecer melhor, a igreja em si, estar firme, né, na visão de Cristo Jesus, largando todas as bobagens do mundo, para que o arrebatamento seja em massa na igreja, para que não fique ninguém para trás. Tá, queridos? Vocês estão me acompanhando? Então é muito sério. O que o anticristo é? São pessoas que os demônios dominam com a mente de Satanás. Então isso é muito sério, e ele não quer família, ele não quer ordem, ele não quer igreja, ele não quer evangelho, ele não quer ninguém pregando a palavra, não quer reuniões, porque o Espírito Santo vem, ilumina e liberta. Porque só Deus liberta o coração. As outras doutrinas não libertam nada. Aliás, escravizam as pessoas. Então hoje eu vou falar um pouco de consciência. Cada vez que nós conseguimos
entender mais o que é consciência, melhor fica para nós ouvirmos Deus, para nós sabermos o que é certo e o que é errado. Então vamos entender o seguinte, que a palavra de Deus fala em muitos lugares sobre consciência. Eu vou mostrar alguns lugares, não vai dar tempo para mostrar tudo, mas algumas coisinhas só para a gente entender. Mas, para entender um pouco mais sobre consciência, Deus, quando criou o homem, Ele criou com uma consciência, tá? Mas com a queda do homem, a consciência continuou lá. Só que essa consciência é uma consciência humana, não é uma consciência que Deus deu depois do novo nascimento, é outra consciência, entende? Então o homem incrédulo, todas as pessoas incrédulas, elas têm uma consciência, mas não é a de Deus, que pode ajudar até numa decisão para fazer uma coisa boa. E como que isso age? Por exemplo, alguém que nasceu numa família com bons princípios, não vou dizer que sejam salvos, mas famílias com bons princípios, que ensinaram os filhos o que é certo, o que é errado. Escolas boas para os filhos que ensinaram o que é certo e o que é errado. Então estas coisas formam um caráter na pessoa que ajuda a consciência, mas não é salva e não é a consciência de Deus, certo? Então todo mundo teve uma consciência antes de nascer de novo, tá? Que é algo bem no nosso íntimo, onde Deus fala. Porque depois que nós nascemos de novo, com essa consciência, nós temos que prestar bem atenção nela, porque ela vai nos posicionar sempre para o que é certo e mostrar o que é errado. Então abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 2, vamos ver. Então vamos ver, Romanos, capítulo 2, esse livro é maravilhoso. Ele explica muita coisa, gente, como o apóstolo Paulo tem sabedoria de Deus, revelação. Então nós vamos falar que nós vamos ver aqui como que nós vamos ter uma consciência clara diante de Deus. Porque se a minha consciência é clara diante de Deus, eu não vou errar. Eu não vou errar na vida. Então eu vou ser abençoado. Então veja lá, versículo 12 de Romanos 2. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus. Mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Nós estamos aprendendo a justificação, né, queridos? Sim. Que a justificação nos foi dada quando nós nos salvamos. Deus nos justificou. Mas isso não é o tudo para a nossa salvação, para nós ficarmos já sentados, tranquilos. Não. Foi pela justificação que nós agora temos a condição de nos santificarmos. Paulo explica isso muito bem aqui nesses primeiros capítulos sobre a justificação. Tá bom, então? Estão entendendo isso? Amém. Tá. Então, versículo 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei, procedendo por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem para eles de lei para si mesmos. Quer dizer, como que é isso? O gentio não tem lei. Antes de aceitar Jesus não tinha lei, mas eles agiam como se tivessem. Como que é isso? Porque tem uma consciência. Então vamos ver, no versículo 15. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Agora sim, quando eles nasceram de novo, a lei foi gravada no coração. Eles não precisavam ficar lendo a lei todo dia. Que ia lá na sinagoga, né, pro rabino ficar lendo a lei, para saber o que é e o que não é. E é impossível, porque são 600 e não sei quantas leis que têm que ser praticadas todos os dias. Por isso que tinha que ir lá todo dia levar um animal para sacrifício, era serviço que não acabava, para Deus perdoar o pecado. Perdoar em termos, para
que o sangue do animal, né, pudesse trazer então a bênção de Deus. E assim que é. Vocês estão me acompanhando? Amém. Então, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Então, quando ele fala no versículo 15 de consciência, ele está falando de íntimo. É no íntimo. Porque a consciência, ela é ligada ao espírito, nascido de novo. Porque o nosso espírito do homem velho, sem Deus, morto, não é aquele espírito que Deus deu um jeito e agora nós andamos com Deus. Não. Aquele espírito acabou. Deus nos deu um espírito com a natureza de Cristo Jesus. Um novo espírito nós temos. Por isso, não vem com essa de pecar, ficar longe de Deus. Ai, não sei. Não tem essa conversa. Isso é parte da alma, da carne, que você pende para ela em vez de pender para o espírito. Perde a salvação de repente. Cuidado. Então, ele está dizendo aqui de consciência, testemunhando também a consciência e os seus pensamentos. Que isso quer dizer o íntimo. É isso que nós temos que ver. É algo bem no fundo, no íntimo, no nosso espírito. Então, não é aqui essa mente aqui, que a gente sempre fala assim, porque acha que é por aqui, mas é lá no espírito, aonde está esta alma. Então, ele diz aqui, que esta consciência, ela acusa ou defende, quer dizer, é uma voz lá dentro, no íntimo. Gente, vocês têm que ter intimidade com o Espírito, é outra coisa isso. Não é uma vida carnal, mental, e que a gente fica escutando aqui essas coisas. Não é uma voz audível. Eu escutei uma vez Deus falar comigo em voz audível, mesmo. No geral, é por aí. Ninguém fica escutando todo dia a voz audível, não. Tá? Se escutou uma vez, pode se dar por satisfeito. Mas se não escutou, você tem a sua consciência. Você tem o seu íntimo, que é uma voz calma, tranquila, no seu íntimo, que acusa ou defende os seus atos, o que você está fazendo. Então, você tem que ter discernimento. Isso faz parte do discernimento. Mas isso vem com a palavra. Se você não tiver palavra, Bíblia dentro de você não é na cabeça. Algo instalado dentro de você não tem isso, essa percepção. Que vem do testemunho interior. Que ele também te fala isso. Que é um testemunho interior. Essa consciência. Então, ela vai nos defender se estamos certos e vai nos acusar se estamos errados. Tá? Então, nós temos que prestar atenção, porque Deus pôs essa consciência em nós, e para facilitar, eu diria, Ele pôs um radar dentro de nós. Você está andando com o carro, você comprou um radar, agora eles vêm já, né? Instalado, graças a Deus. Não precisa esconder da polícia, porque antes precisava esconder. Mas agora, você põe lá no GPS do próprio carro, tá? A tantos quilômetros tem radar, limite de velocidade tanto, ela já fala lá. Então é isso. Pensa nisso. O nosso espírito tem esta consciência, que é o íntimo, Mas você não vai ouvir se você não tem Bíblia lá dentro. Nem pense que vai, porque não vai. Porque daí você vai escutar da sua cabeça. Deus falou, Deus falou, Deus falou. O pessoal fica com raiva de mim, mas eu preciso falar isso. Não, porque Deus falou, mas eu não vi retorno. Ficou tanto falatório, mas não vi nada acontecer do que Deus falou. Muito pelo contrário. Foi tudo ao contrário do que Deus falou. Então é Deus. Então vamos parar, né? Acho que é melhor parar, porque passa vergonha ou não passa. Quer dizer, quem não tem essa consciência, nem vergonha não passa. Nem está sabendo o que está acontecendo. Já até esqueceu o que Deus falou. Pois aconteceu tudo ao contrário. Meu Deus. Então esse radar é para nós sabermos se está certo ou se está errada a nossa conduta diária. Por isso que é daí que vem um arrependimento verdadeiro, para mudar de vida.
Você nem sabe o que você tem que se arrepender. Se você está ótimo, se você não está, aonde. Claro que não está ótimo, né, gente? Ninguém está tão ótimo assim. Precisamos dele constantemente para nós ficarmos ligados no Senhor. Então, se eu estou atenta a esse radar, porque isso eu vou adquirir lá, eu preciso de tempo para ficar com Deus. Eu estou estudando, entendeu isso? Como é que você vai ser um pianista, cara? Me diga. Você tem que estudar pelo menos 9 horas por dia. Com barulho, com gente te chamando, atendendo o celular, levantando e dando ordem para cá e para lá, ou você fica ali tocando 9 horas? Você vai ser um pianista. Certo? Sim. Então, se você quiser andar com Deus, é por aí, meu amigo. Estou falando para você ficar 9 horas lá? Não, ninguém vai com muita sede ao pote porque vai desistir. Você tem que ter um tanto por dia com Deus. Você tem que ficar lá para você aprender aonde é esse radar. Para você saber que não é o teu pensamento, que não é o diabo, mas que é Deus. Certo? Não é bom saber isso? Sim. E você vê as coisas, às vezes você não precisa nem estar vendo. Mas é o Espírito, você sabe. Certo? E, porque você sabe, não dá para conversar com quem não sabe. Porque se você falar, fica olhando, porque é coisa espiritual, não dá nem para falar. Não dá pra falar. Só nem entende. Então, precisa ler Bíblia. Mas, gente, não é ler um capítulo aqui, outro lá. É aquilo que nós estamos fazendo. Mas eu disse, gente, pega um livro do Novo Testamento e fica ali algum tempo com aquilo todo dia. Fora aquele, porque é ruim largar tudo também, o Antigo Testamento. Se você tem tempo, é bom. Porque essa palavra tem que ecoar dentro de você. Porque isso daí é a meditação para o Espírito Santo levar para o seu espírito. Para você ser uma pessoa espiritual. Para você olhar, saber o que está rolando. Veja 1 Timóteo, capítulo... Então, valeu esse aqui? Vamos ler o versículo 14 e 15, olha. Quando, pois, os gentios que não têm lei, os gentios foram criados na lei de Deus? Moisés falou com o gentio? Não. Então, eles não têm lei. E eles procedem, por natureza, de conformidade com a lei. Eles estão em cima fazendo tudo que a lei diz. Como que é isso? Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Ei, glória a Deus. Porque está gravado quando nasceu de novo. Deus não falou, eu vou te dar um coração, com a minha lei eu vou pôr lá, ninguém precisa te ensinar. Mas calma, aí a pessoa não entendeu nada, ela não precisa de ninguém me ensinar, não. Vem de igreja, eu vou aprender. Ai, não é isso que Deus está falando. Vocês entendem como que se forma a doutrina errada? Ai. Quem não quer ser submisso, inventa isso. Eu já sei muito bem. Sabe nada. Bom, vamos então aqui. Eles têm a lei gravada no coração. Então, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração. Que essa lei, ou seja, a palavra de Deus, é isso. A palavra de Deus testemunha também a consciência e os seus pensamentos. É através da palavra. Estão me acompanhando? Os seus olhos abrem, você começa a enxergar e escutar. Por que as pessoas não querem um governante que fala de Deus? Porque são pessoas das trevas, mente demoníaca, cujo anticristo já influenciou por um século. Não aceita, nem que você já tentou falar, nem não dá. É impossível. Por que a pessoa não aceita um governante que fala de Deus? Um homem que fala de Deus? Porque é anticristo. Aceita a conversa de quem está prometendo que vai fazer contra o Evangelho. Acabar com família, liberar o aborto, liberar as drogas. Igreja não vai ter. Está falado já o que vai fazer. Certo? Então, são pessoas que não têm a consciência de Deus. Não estamos dando mérito, nós estamos querendo que pelo menos se fale de Jesus Cristo, do Senhor, que os princípios da moral cristã, da vida santa, seja
permitido para o povo. Amém, queridos? Amém. Tá? As pessoas que não têm, nunca foram doutrinadas pelo Evangelho, elas não vão aceitar ninguém que fale de Deus. Então não tenha consciência aqui que ele está dizendo, porque os que têm a lei no coração, que nasceram de novo, essas daí, a própria palavra testemunha na consciência e nos seus pensamentos, acusando se está certo ou errado. Certo? Então é isso, não adianta você falar com quem nem não tem um princípio de Deus dentro de si. Não é questão de avaliar agora quem é mais, quem é menos. Qual é o princípio que está mostrando? Que vai permitir as leis de Deus ficarem à vontade ou não? É por aí. Então, quem não tem discernimento, pode ser gente da igreja, não tem esse entendimento. Não tem o evangelho dentro de si, está morto dentro da igreja, pois está indo contra o que Deus diz. Né? Não precisa nem discutir isso, tem que estar lá dentro, muito forte no coração, no íntimo, tem que estar dentro. Não é porque um está falando isso, o outro está falando, não, você tem que ter lá dentro de você, certo? Amém. É por aí. Então, o Espírito Santo, ele vai agir na consciência, o Espírito Santo age. E é como eu disse, a nossa consciência é um radar. Ela apita, ela mostra para nós o que é certo e o que é errado. Então veja 1 Timóteo capítulo 1. Vamos aqui para frente um pouco. Quem não tem Deus, qualquer coisa serve. Né? Qualquer mentira serve, porque quem é ímpio é da mentira. Quem é ímpio é da mentira, não tem como. Então vamos ver 1 Timóteo capítulo 1. Novamente ele vai falar aqui de consciência, versículo 5, olha lá. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. O que ele está mostrando aqui para nós é que nós cristãos, nós temos que ter uma consciência boa, uma boa consciência. Você cristão tem que ter boa consciência, firmada na palavra, por isso que você tem que ler Bíblia. Porque senão qualquer vento te leva para onde? Para o inferno. Tá? Então é por aí. Por que está essa guerra do anticristo no mundo? Para derrubar o cristianismo, para não ter mais nada do evangelho no mundo. Está chegando esse momento. Mas o Senhor vai arrebatar a igreja. Por isso esteja bem firme com a doutrina, para não ficar aqui depois. Deus que me livre. Aonde não vai, quem tiver uma Bíblia, quem falar de Jesus vai ser morto num castigo horroroso. Como foi feito? Nero era o que, gente? Um anticristo. Queimava os cristãos vivos por falarem de Jesus Cristo. Mas a fé que eles tinham, a presença do Espírito Santo, ninguém ficou gritando e urrando lá. Eles ficaram adorando a Deus. Deus deu algo sobrenatural para eles, por morrerem em nome de Jesus. Não aceitar o anticristo. Então é melhor aceitar agora Jesus bem seriamente, para não ter que chegar lá naquele ponto, ou então se entregar para Satanás e ir para o inferno. Depois de tudo, morrer espiritualmente. Tá valendo? Então vocês entenderem o que é o anticristo. Ele está rodando por aí faz tempo. E é isso que ele vai fazer com os cristãos. Já deu uma amostra lá atrás, no começo da igreja. Tem muitos relatos, muitos documentários do que eles fizeram com os primeiros cristãos. Quem orasse, ficasse reunido orando, eles matavam. Por isso que a Bíblia foi trancada. Porque eles queimaram todas as Bíblias.
podia ter. A Inquisição da igreja. As próprias pessoas de dentro da igreja. Então veja, o anticristo. Então cuidado, gente. Muito cuidado. Muito juízo. Muita consciência. Então boa consciência, que nem diz aqui. Tá? Hebreus, vamos ver aqui agora. Hebreus capítulo 10. Não é questão de discutir isso aqui, é o Evangelho. Eu quero o Evangelho, eu quero Jesus Cristo. Não vou aceitar outro regime. Embora ele vai vir para o mundo inteiro. Ele está chegando. Mas que Deus dê uma trégua, mais um pouquinho. Uma misericórdia. Então, veja Hebreus capítulo 10, versículo 22. Olha só. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, plena certeza, veja que a fé é importante, um coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, tá? Então isso daqui é aquela voz interior na nossa consciência, falando o que a Bíblia diz. Gente, vocês já viram os jovens, até vou dizer, pessoas de 40, 50 anos de idade, pra cá, a conversa deles, conforme foi a instrução deles nas faculdades, que tipo de faculdade fizeram? Não há quem mude essas cabeças, porque não tem o Evangelho lá dentro. São insuportáveis, é o próprio anticristo. Foram doutrinados nas faculdades. Então não tem quem tire estas trevas, só Jesus. Então por isso que vocês tomem cuidado. Que isso já vem sendo feito. Por isso que nós temos que ter uma consciência clara diante de Deus, e Ele nos dá com a palavra. E essa voz interior na nossa consciência. Como que você não aceita o Evangelho? O que você quer da sua vida? O que você está escolhendo para você? Tem princípios de Evangelho? Né? Vai permitir? Porque quem não vai, o diabo não esconde por muito tempo, ele não aguenta, você sabe, né? Ele dá sinal do que ele vai fazer. Sempre ele dá. Você já viu que começa uma dorzinha, uma coisa quando vê, precisa operar, arrancar um não sei o quê. Não é assim? Ele dá um sinal. Então nós precisamos ser espertos, porque ele dá um sinal sim, do que ele vai fazer. Ele sempre fala. Eu vou te matar, não é isso que ele fala? Eu vou acabar com a tua vida, eu vou roubar tudo, eu vou pegar tudo, não é isso? É só ameaça e é. Se eu deixar, ele faz. Então, presta atenção no que está sendo falado. Tá? Nós que temos o Evangelho e o Espírito Santo temos condição de ouvir e ver. Temos um radar aqui dentro. Não é para discutir nada com ninguém. É para ter a sua opinião formada pela palavra de Deus. Com o selo do Espírito Santo. Então esse radar que a nova natureza nos deu no nosso espírito, nessa consciência, funciona. Põe ele para ativar. Funciona muito bem. Muito bem. É o melhor radar que existe. Tá? Que vai sempre te posicionar para o certo. É maravilhoso isso, você não acha? Olha que segurança que Deus nos deu e Ele está mostrando aqui. Se essa radar está funcionando direito aqui na minha vida, porque eu estou fazendo o que é preciso, eu não vou errar nunca. Nem você não vai errar. Não é bom isso? Por isso que, eu não sei, fica orando. O radar vai captar a voz de Deus. E você vai escutar, você vai saber. Te dá paz, é isso, é isso, é isso. Se é para você esperar, para esperar. Se é para fazer, vai. Se é para adiantar, você vai saber. O radar te posiciona. É maravilhoso. Mas vem com a palavra. Então, nós temos que encher a nossa mente, porque a nossa mente passa para a nossa consciência.
de boas informações. Quais são as boas informações? O Evangelho, a palavra. Porque quando eu precisar, eu vou tirar de lá tudo que é bom para me ajudar. É igual ao computador. Você põe coisa boa lá dentro, está no arquivo. Quando você precisar, aparece na tela coisa boa, porque você pôs coisa boa lá. É a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Se você está pondo coisa boa dentro de você, a hora que você precisar, o radar funciona, te orienta. Não fique aí descoberto na vida, porque agora mais do que nunca nós estamos precisando da palavra e mais para frente vamos precisar mais ainda. No ano que vem, no outro, nós vamos precisar muito da palavra de Deus para termos a segurança nesse mundo, até que Jesus venha, tá? Então, esse radar vai funcionar de acordo com o que eu me alimento. Eu estou me alimentando da palavra, o radar está funcionando de acordo com a palavra. Se eu estou me alimentando do mundo, ele está me direcionando para lá, para acabar. Não vai ter a força de Deus para me equilibrar. Tipo, não ou sim. Ok? Então precisa estar bem ligado na palavra de Deus. É isso que interessa. Então, o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus que está no meu coração, essa nova natureza, para me informar tudo que é bom, me proteger, me abençoar. Por isso que eu preciso ter a palavra de Deus. Tá? Mas, gente, não é só para ler. Você tem que ler, você tem que entender, você tem que trabalhar com essa palavra para o Espírito Santo pôr ela dentro da sua vida, para mudar o seu pensamento, para te firmar no Evangelho. E é isso aí, João 16. Quer ver o que o Espírito Santo faz? João, capítulo 16. Vamos ver aqui. Versículo 8. De João 16. Então diz assim: quando o Espírito Santo vier, Jesus está dizendo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai vir para mostrar tudo isso, gente. Ele vai mostrar o pecado, ele vai mostrar o mundo, ele vai mostrar a justiça, o que é o juízo, o julgamento, como que vai ser. Então, nós temos tudo isso dentro de nós, o Espírito Santo operando, para eu estar protegido. Não vai ter surpresa nenhuma, desagradável. Eu vou estar amparada, porque é agora que eu tenho que saber isso. Ele vai me convencer disso. Porque o Espírito Santo vai usar a consciência com aquela voz calma, falando dentro de mim. Ai, mas eu fico lá querendo... Gente, calma, não é por aí. Isso daí é algo que flui, é que nem a respiração. Você fica, eu vou respirar ou não vou? Não é assim. Então, não é assim que sintoniza o radar, nem a voz. Ela flui conforme você está se alimentando, está todo dia lá, você começa a perceber o que é certo e o que é errado. Então, as suas atitudes mudam. Por isso que tem gente que não muda nunca de vida, porque não está com o radar atuante, não tem palavra lá dentro. Não tem palavra lá dentro. Mas já foi dito o que é para fazer, para ter a palavra. Então, é dessa maneira que nós vamos conhecendo Jesus, o Senhor, com essa voz, com essa consciência, e nós vamos ficando mais fortes em Deus. Essa consciência, gente. Veja a importância da consciência, porque a Bíblia já tem falado em muitos lugares sobre a consciência. E essas, quando Ele me revela isso tudo, Ele me convence, o Espírito Santo, Ele vai me falando, então Ele vai me posicionando corretamente na vida, como eu tenho que andar, como eu tenho que ser. Isso vai acontecendo. Mas isso é uma vida com Deus, que você adquire diariamente, conforme você vai buscando Ele, né?
Então, quanto mais eu busco Deus, mais iluminada fica a minha mente, a minha consciência. Ela fica iluminada, porque eu estou buscando Deus. Eu estou muito sensível, eu entendo, eu sei. Então isso é um freio para o mundo, para acabar com o mundo dentro de mim. Eu não vou. Isso aí me protege, é a consciência. Então, como diz aqui, que não precisa ninguém ficar falando para mim que eu não preciso, que não pode roubar, que não pode adulterar, que não pode ter outro Deus, que não pode ter idolatria. Claro que não, você vai lá no mercado, vamos aproveitar tudo que está nessa geladeira, vamos comer e jogar no lixo, não precisa pagar. Quem nasceu de novo, fala assim, mas acho que isso aqui está pecado, é errado, né? Não, claro que é. Ou você para, ou você diz, eu não quero nem saber. Então você deu um adeus para a consciência. Estão me acompanhando? Amém. Mas você sabe. Claro que você sabe, né? Você tem noção. Então, veja que a consciência, ela vai ficando mais e mais iluminada. E ela freia você do mal, do pecado. Por isso que ele diz, ela condena ou ela defende. É a consciência. Que bárbaro, você não acha isso muito maravilhoso? Tá?